Boa noite. Boa noite, pessoal. Estamos aqui com duas meninas, a Ana e a Cecília, que vamos falar sobre o projeto Jane. Isso não é romântico, é um podcast, uma série de podcasts que elas começaram. E eu vou conversar primeiro com a Ana. Diga aí, Ana, você é a Alice ou você é a Emma? Eu sou muito a Emma. Então você é Ana Emma Woodhouse, né? Exatamente. Então, no nosso roteiro, você vai contar pra gente um pouco sobre a ideia do podcast, o amor por Jane Austen e a construção das personagens femininas. Então, deixo a palavra com você e, no mais, te agradeço. Agradeço você também, a Cecília, por terem se prontificado a fazer essa live conosco. Eu que agradeço. Só lembrando do nosso combinado, a gente dividiu, né? Você vai ficar meia hora e a Cecília vai ficar mais meia hora. Ok, então vamos lá. Então, boa noite para todos que estão nos assistindo. Para mim foi uma honra o convite da Adriana. Eu já acompanhava a página do Jane Austen Brasil há muito tempo. Eu jamais imaginei que uma plataforma fosse me permitir estar aqui com vocês. Então, muito obrigada por essa honra, por essa exposição, por permitir que a gente esteja aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. A ideia do podcast Jane, Isso Não É Romântico, ela surgiu comigo e com a Cecília. Nós fomos apresentadas por uma amiga em comum que percebeu que nós tínhamos esse amor por comédias românticas, por Jane Austen, por Downton Abbey, period dramas, basicamente. Uhum. E aí, a partir disso, nós escutávamos muitos podcasts e o podcast ele é tão interessante que você tem um grupo de pessoas discutindo sobre variados assuntos, sobre livros, sobre cinema, sobre política, tem de tudo. Uhum. E basicamente, claro, às vezes você tem doutores naqueles assuntos discutindo, mas na maior parte do tempo são um grupo de amigos conversando, refletindo sobre o assunto do dia. Uhum. E eu e a Cecília, nós escutávamos e ficávamos meio que retrucando o podcast enquanto ele passava e pensando, gente, eu quero conversar também, eu também quero fazer isso, porque é muito... Eu não sei, quando você... Porque nós somos duas leitoras vorazes. E quando você lê muito, você assiste muitos filmes, e você começa a formar opiniões. E essas opiniões, elas precisam ir para algum canto. Elas precisam ganhar vida, tomar forma. Então a gente pensou, não, é agora. A gente vai fazer um podcast, mas sobre o quê? Uhum. Então, foi quando surgiu a ideia de a gente discutir sobre o que nos une, que é o romance, que é o amor, que são as histórias de Jane Austen, Emily Bronte, Elizabeth Gaskell, todas essas mulheres fenomenais que, através da escrita delas, nos doutrinou, de certa forma, e nos ensinou sobre esse amor tão esplêndido. Uhum. Então, a ideia do Jane, Isso Não É Romântico, como nós dissemos lá no trailer do podcast, inclusive, quem ainda não conhece, vá lá nos escutar, foi justamente gerar essa discussão em cima das obras, falar sobre tropes românticas, o que nas histórias que a gente vê hoje, no que elas se assemelham ao que já foi feito antes, o que mudou, se o que mudou para melhor, se esse amor que a gente tem hoje é realmente amor ou não é só um probleminha escondido por trás de uma história de amor. Então, basicamente... Poxa, profundo isso, hein? E é uma empreitada boa. É uma empreitada muito boa e muito desafiadora. Porque opiniões, elas divergem. O que pode ser ok para mim pode não ser ok para outra pessoa. Então, o podcast ele também traz essa possibilidade. Alguém escutando a gente, dá a sua opinião, retruca, porque a gente está aqui para aprender com as outras pessoas também e não ensinar, mas assim, gerar uma conversa. Vamos conversar. E eu acho que vocês começaram numa época
complexa para nós, né? Para toda a humanidade, né? Uma pandemia, mas ao mesmo tempo a gente está fazendo uma inversão dos valores que a gente estava bem fixo na escrita, na digitação principalmente, então era mensagem toda hora, e foi evoluindo para áudio, mensagem de áudio. Hoje a gente fica fazendo, você consegue prestar atenção mais em vídeos do que a leitura ali, você separar um tempo, né? Porque enquanto você está assistindo um podcast, ouvindo, né, um podcast, assistindo uma live, você pode estar fazendo outra coisa que não exija tanta atenção, um trabalho mecânico, né? Por exemplo, assim, tipo lavar vasilha, né? Não, sim, a gente já recebeu mensagem falando que tava faxinando, tava escutando o podcast de vocês. Isso. Foi o auge. Porque também haja tempo para a gente fazer tudo que quer. Então, o podcast ele veio num momento muito, muito importante, que a gente está voltando para a oralidade, contação de histórias pela voz, né? Pela oralidade, não pela escrita. Que não deixa de ser uma contação. Sim, eu vejo muito isso, até porque eu tenho muito mais facilidade em escrever, em fazer o tap digitar do que em falar, o que é até um problema, né? Com a minha formação em direito, não deveria ser assim. Mas está sendo. E o podcast, ele é uma excelente plataforma de treinar essa oralidade, praticar, escutar outras pessoas falando. E quando você escuta, você meio que se inclina a formar a sua opinião também. É a discussão, igual eu disse. Gerar discussão, gerar conversa. E também tem uma coisa que lá na frente isso vai fazer diferença, que é a sua pegada digital. O que você vai deixar? Né? Então, tem essa questão assim, o que eu estava fazendo durante a pandemia, né? Porque isso causa muita ansiedade do que a gente vai ter para o futuro. Então, você canalizando isso para algo que você gosta também é importante, é interessante, né? Vou te perguntar de você, de qual estado que é, e a Cecília, porque eu fiz uma confusão aqui. Eu sou de Minas, sou aqui de Berlândia, tô pertinho de você em BH. Tá bem pertinho. Quantas horas? Umas 8 horas, né? De ônibus, eu acho. Eu acho que é. Uberlândia eu já fui de avião, é meia hora, né? É bem rápida. E a Cecília? A Cecília, ela é de Teresina, lá no Piauí. Tá. Você fez a junção em Terauí. Muito bom isso, hein? Ó. Você patentear você, se a Cecília podia patentear Terauí aí. Bom, como que começou? Aliás, esse amor por Jane Austen, vocês vão falar de maneira separada ou individual, ou vai ser um apanhado que você vai falar? Eu vou falar mais sobre a influência de como a Jane chegou nesse ponto de ser o pano de fundo do nosso podcast. Claro. E a Cecília vai falar sobre como que o amor que ela nos ensinou através da escrita dela, como que ele é o nosso paradigma, como que ele é o nosso parâmetro para estar falando de todos os outros. Ok, então vamos lá. Então, ai gente, eu tô nervosa, Adriana. Tudo bem, não tem problema. É porque eu tô deixando mais agora assim, vou tentar fazer umas lives mais que a pessoa que está sendo convidada fale mais, porque eu falo muito, né? Mas tá tão bom, eu tô acompanhando todas. Obrigada, mas assim, eu tô aqui coçando para falar, olha, gente, terminei o pijama que eu comecei sábado, só falta pôr a rendinha para ficar. É porque aqui a previsão é de 10 graus de hoje para amanhã, então vai esfriar bastante. Aqui também já fez 9 graus essa madrugada. Não sabia que fazia tanto frio aí. Bom, mas voltando ao nosso amor, vamos aquecer os nossos corações com o amor por Jane Austen. Então, até você falou nessa pandemia que é importante a gente direcionar para aquilo que a gente gosta, direcionar para a leitura. Eu acho que é muito importante porque eu comecei a ler Jane Austen foi devido à adaptação de 2005 de Orgulho e Preconceito, que eu acho que foi porta de entrada para muitas pessoas da minha geração com a autora. Você tinha 5 anos de idade, né? Por sinal. Que isso! Maravilhosa! E a partir daquele Desculpa, brincadeira. Não, que isso. A partir daquele filme eu quis ler tudo.
dela. Então, eu comecei com Orgulho e Preconceito, depois eu fui para Emma. E cada história, o que foi me conquistando é que as histórias nunca se repetiam. Ela não tinha uma fórmula para contar as histórias. Não era sempre aquele arquétipozinho que ia se repetindo. Então, você tinha várias personagens com várias personalidades e várias situações. Então, por exemplo, a Emma, que é com quem eu mais me identifico, o que mais me chamou a atenção nela é que, para aquele estilo, no caso, o romance, você sempre tem a mocinha que está atrás do verdadeiro amor e vivendo essa dificuldade que até a Jane, imagino que viveu na juventude dela. E você tinha a Emma que convictamente não queria se casar, não estava preocupada com isso. E aquilo para mim foi um alento. Eu falei assim, gente, eu sou normal, tá tudo bem, eu posso sentir isso. Porque a Emma Woodhouse também sentia isso. E aí você também tem a transformação da personagem. Eu acho que, assim, a Jane, o que torna ela, assim, tão... Um dos pontos, porque existem vários motivos para a Jane ser tão maravilhosa, mas eu acho que, assim, o que torna ela tão presente, tão recente, é que ela foi pontual, ela foi exata no período histórico que ela quis retratar, na realidade dela, mas ao mesmo tempo ela foi universal. Então, você tinha uma autora escrevendo sobre um período que era o presente da Inglaterra, mas retratando uma sociedade que não estava tão distante assim. Então, a evolução de uma para outra, você via que existia, mas não deixava de ser ainda algo que se encontra, que é o que eu acho que a gente sente hoje. Porque por mais que a tecnologia tenha evoluído e a sociedade em si tem evoluído, ainda existe aquele status quo que ela fala muito nos livros dela, que em essência não mudou tanto. E dentro dele você tem essa quebra de barreiras com as personagens dela. Então, no período romântico que ela escrevia, porque se eu não estiver enganada, ela escreveu mais ou menos conterrânea com a Emily Bronte, com tinha uma diferença de uns 20 anos, elas são contemporâneas, mas assim, elas não pertencem mais ao mesmo período. A divisão da literatura inglesa não é tão fixa quanto a literatura brasileira e portuguesa. Então, a Jane está ali no realismo e as Brontes estão indo para um gótico, um retorno ao gótico, né? E também são vivências diferentes, né? Mas aí, se você pega, assim, pelo menos para analisar, uma como parâmetro da outra, você tem a Emily, que quando ela escreveu O Morro dos Ventos Uivantes, ela focou em fazer aquela história mais sobre ódio, sobre qualquer outra coisa, do que sobre amor. Quando você tinha aquele romantismo, que era aquela coisa sobre a felicidade, ela é alcançada através da morte. E todo aquele... Que coisa, hein? Aquela coisa da escola literária do romantismo. E, por outro lado, você tinha a Jane, que olhou para aquilo e falou assim, não, as minhas personagens elas vão ter essas dificuldades, mas elas vão chegar... A felicidade está na vida. Não vamos precisar, não vamos estar matando ninguém, para ninguém ter um final feliz. Ninguém precisa morrer, tá tudo bem. E, assim... Você fala, por exemplo, Jane Austen, mulher. Talvez assim, a primeira mulher a escrever dentro do gênero romance que escreveu outras mulheres. A primeira mulher a escrever sobre mulheres, porque até então era um ramo completamente dominado por homens. Sim. Então você tinha uma mulher criada pela visão de um homem, que aquela mulher é inatingível, aquela coisa assim. Então acho que o que... Ou então que a culpa sempre recaía sobre ela, né? Então, eu acho que o que toca a Cecília e eu também, para querer nos espelhar na Jane e tudo mais, é que ela, ao escrever sobre romance, pode parecer que ela, como mulher, só tinha aquilo para falar, mas eu acho que não, porque quando a gente para pensar, a questão de você se apaixonar, casar por amor, tudo isso é uma coisa criada tão contemporânea, naquela época não existia isso. É
É uma coisa muito, é muito contemporâneo. E Uhum. ela resolver ignorar status quo, passar por cima de tudo isso para criar as histórias dela, é até um ato de rebeldia, se você Sim. for parar para pensar. Uhum. Então, eu acho que foi isso, foi essa grande personalidade, porque ela escrevia personagens e ao mesmo tempo ela era uma personagem também, ela se tornou uma personagem com todas as biografias, Todas as tentativas de mostrar quem é a Jane, quem foi Jane Austen, né? Sim. Então, eu acho que foi isso. Eu acho que por isso que ela se tornou o grande paradigma meu e da Cecília para criar o podcast. Porque até hoje ela é tão presente por ser tão universal. Até hoje as histórias dela ressoam conosco. Então, eu relendo os livros para fazer o podcast. São detalhes novos que aparecem. É sempre uma releitura que se faz. Então, Jane maravilhosa, não poderia ser diferente, não poderia ser outra pessoa para falar sobre amor, sobre romance. E o podcast que vocês estão fazendo, vou colocar assim uma divisão, mas não me incomoda estar do outro lado. O podcast que vocês jovens estão fazendo é um podcast já mais fresco, com ideias mais frescas. Eu estou falando de Jane Austen há 12 anos. Então, assim, tem coisas que eu tô careca de saber e que não é tanta novidade. Aí quando você vai falar, é novidade para vocês, né? Suponhamos que seja uma situação assim. Então, o entusiasmo é muito diferente do meu, que já estou meio que batendo ali numa mesma tecla, né? E é um prazer ouvir você dizer que a escrita da Jane Austen é uma espécie de rebeldia contra a sociedade daquela época. Porque escrever é um ato de rebeldia, principalmente para as mulheres, inclusive até hoje, né? Porque a gente tem que ficar tentando provar que a gente tem algo para dizer. Olha isso, né? Como é que a gente consegue imaginar no século XXI? Como chegamos nesse ponto, né? Várias De mulheres precisar ser assim participando até hoje. de situações bem diversas, indo à lua. Não vou enumerar tantos feitos que eu não vou conseguir lembrar. Mas aí a história a questão de contar as nossas histórias, ela fica ali. Quem será? Vou ler a história dessa moça. E principalmente como a Rosângela falou na última live, a literatura negra, da mulher negra, ela agora está tendo um pouco mais de evidência, mas assim, que se perguntar, gente, por que nunca falaram disso antes, né? Porque primeiro elas não eram alfabetizadas, né? Como a classe média do Brasil, de um todo, até hoje existe essa disparidade. E segundo, porque nunca quiseram dar ouvidos para as histórias delas, né? De modo geral. Graças a Deus a gente tem o presente para poder olhar para o passado, né? Uhum. Porque se nós ainda estivéssemos os grilhões do passado, talvez a Jane não pudesse ter influenciado tantas outras e tantas outras não pudessem ter tido a voz que possuem hoje para contar as suas diferentes histórias, né? Então, se a gente tivesse pegando aí essa metáfora que você usou dos grilhões, passado a gente estava aqui pedindo licença para algum marido, para algum pai, para fazer live. É verdade. Assim, não custava muito, não. A gente, né, essa construção social da nossa liberdade intelectual, ela é muito recente, né? E, inclusive, essa questão aí de mais mulheres na universidade, enfim, tem uma série de coisas que a gente precisa aprender e olhar para a história. Eu não tô com a referência aqui, tem um filme no Netflix que fala sobre uma médica polonesa de 1970, a dificuldade que ela tinha para ensinar para as mulheres a ter prazer numa relação. Olha isso, na década de 70. E o outro que eu vi ontem rapidinho são vários vídeos, e um deles é sobre feminismo, também tá lá no Netflix, mas eu não vou lembrar aqui agora. Também fala coisas bem pontuais. É uma coisa tipo assim, olha, deixa eu te ensinar em 23 minutos o que é feminismo. Então, é importante a gente falar, a Rosângela está dizendo aí que é uma ótima abordagem, porque é a partir das iniciativas das mulheres, que mulheres como vocês, né, tão jovens assim, que a gente consegue colocar a voz da gente em público, né? E aí, quando você começou a live falando assim, da oportunidade, não sei o que vocês estão tendo e tal, mas na verdade vocês é que estão trazendo a fala de vocês para aqui, para o perfil da Jasbra, né? Para poder a gente entender como que é esse universo de tão jovens lendo
e fazendo podcast, fazendo o que eu brinquei aí no início de pegada digital, né? Você deixar a sua marca aí na contemporaneidade. Sim, porque o podcast, apesar dele ter essa questão da transmissão, porque o podcast ele vem da palavra do broadcast, do inglês, que é a transmissão do programa de rádio, junto com o pod dos iPods da Apple, que diferente de um programa de rádio, ele não fica salvo ali. Você não tem só aquela oportunidade para escutar e depois você não tem chance de reprisar como era antigamente com os programas de rádio. Ali, o podcast ele está salvo numa plataforma de MP3, de M4A, qualquer formato de áudio que você tiver à sua disposição. E você pode escutar de novo, de novo, de novo. Então fica ali para sempre. Você meio que forma o seu feed, o seu histórico ali e vai vendo a evolução. Então, realmente, é você formar a sua historinha ali para quem quiser vir a conhecer. Que me veio à memória agora, não que eu estivesse presente, tá, minha gente? Eu não tenho idade para isso, mas no sarau lá da época da Jane Austen, as mulheres se reuniam, assim como os homens também, para uma pessoa ler né, essa história, ela fazer parte da vida das pessoas. Aí é mais ou menos isso que a gente está fazendo. Se alguém com uma lupa for olhar o que nós estávamos fazendo em 2020, vai falar assim, olha, tinha um aparelho que elas faziam gravações e ficavam falando ali por horas, né? Falando sozinhas e ninguém estava escutando, falando só para elas e depois a pessoa vai escutar. Que louco isso, né? Isso é uma boa pedida. Eu não sei se eu conseguiria fazer uma live totalmente sozinha, que eu já fiz aqui, eu fiquei muito desconcertada. Então, sempre preciso dessa interação, pelo menos de uma pessoa que está no vídeo comigo, dividindo o vídeo. Eu tô só controlando um pouquinho o horário. A construção das personagens femininas que você ficou de falar, você vai fazer um recorte de alguma ou vai falar de todas de um modo geral? Eu tinha pensado em começar falando sobre a Emma, mas como eu já falei um pouquinho do porquê que eu me identifico muito com ela, a construção, como que essas mulheres que a Jane escreveu no passado, como que elas ainda influenciam e influenciaram na construção, na literatura, a partir da Jane, uma mulher escrevendo sobre uma mulher, aí outras mulheres foram criando coragem para escrever também, e como que a construção das personagens dela auxiliou na construção dessas novas personagens, e até como que eu estava lendo um livro, Jane Austen e a Heroína Vitoriana, que fala como que a própria construção da Jane auxiliou ou meio que serviu de apoio para homens verem como que deveria ser o comportamento ideal de uma mocinha. E eu tô assim, gente, como assim? O intuito não foi esse. O intuito foi simplesmente escrever sobre mulheres que são normais. Por exemplo, a Catherine, ingênua, novinha. E em Razão e Sensibilidade, que foi o primeiro que ela escreveu, não foi? Razão e Sensibilidade não foi o primeiro. O Abadia foi o primeiro, mas o Razão e Sensibilidade o primeiro a ser publicado. Então, aí fica aqueles, eu chamo assim de embrião, os embriões de livro ali, meio que na cabeça dela, mas o que ela conseguiu publicar foi Razão e Sensibilidade, né? Mas a Abadia já tinha ido para publicação, mas foi rejeitado, ficou engavetado. Então, fica depois que o boom estourou, não, manda mais, manda mais, manda mais. Aí todo mundo queria ler Jane Austen. Mas então, melhor ainda, você vê a Catherine, que ela é muito mais jovenzinha, adolescente, ingênua, e depois você tem Razão e Sensibilidade, dois opostos, que para mim a Marianne é quase como se fosse uma brincadeira que a Jane fez com a escola romântica. Tudo que é do romantismo ela colocou na Marianne. E na Elinor ela colocou talvez aquele pragmatismo, aquela sensatez, aquele pé no chão que às vezes você precisa ter, e fez as duas coexistirem harmoniosamente, talvez seja exagero, mas harmoniosamente, porque elas eram irmãs e se davam muito bem na medida do possível. Mas assim, você vê que ela tinha uma construção muito rica de mulheres, não era só aquela mesmice das heroínas que às vezes você vê, e até a própria Emma, que eu acho que foi uma das mais revolucionárias, porque muita gente vai ler Emma e espera chegar amando a personagem, quando na verdade
Ela não é nem um pouco amável. Ela é uma bitch, dizendo assim, ela é um pouco odiosa, mas você vê toda uma bagagem do porquê que ela é assim. Porque, na verdade, você analisa a Emma naquele contexto social no qual ela vive, ela tá muito sozinha. Então, ela não tem uma oportunidade de amadurecimento muito grande, porque todo mundo que tá ali para agradá-la, já fala assim, nossa, você é perfeita, não mude, não mude, só tem uma pessoa, coitadinha. A própria Jane Austen disse, né, numa carta para a irmã, que ela estava escrevendo Emma e que seria uma personagem que provavelmente só ela iria gostar. Sim. Então tem. E aí eu vou falar enquanto público brasileiro, a gente tem um parâmetro muito difícil de ser alcançado, que é a Elizabeth Bennet. A maioria das pessoas conhece Austen por orgulho e preconceito, quer seja adaptação de filme ou TV, né, ou livro. E aí, para depois assim alcançar essa heroína que é a Elizabeth Bennet, é muito difícil, né? E assim, a gente fica querendo que essa, como você disse anteriormente, a fórmula seja repetida, e é impossível. A Jane Austen tinha um olhar muito clínico, assim, muito preciso para a diversidade, né? De personalidades, e aí ela não ia escrever a mesma coisa, só mudar a roupagem, o nome, né? Os assistentes ali no meio do percurso. E eu acho que muito desse amor da Elizabeth vem porque a gente vê nela aquilo que muitas vezes falta na gente, porque a Elizabeth, ela é aquela pessoa que, ai, quanto mais você me pressiona para eu me retrair, mais coragem eu tenho para retrucar, para me impor. Então, assim, muitas vezes a gente tem essa timidez de não querer magoar outra pessoa ou dispor a nossa mente, os nossos argumentos e falar não. E a Elizabeth, ela não tem nada disso. Ela se impõe com muita verdade e, ao mesmo tempo, ela é muito querida. Ela não é aquela pessoa que você, nossa, que grossa, que odiosa essa mulher. Sim. Ela faz isso, mas, ao mesmo tempo, ela consegue ser muito amável, muito... Ai, gente, likeable. E também muito segura, né, do que ela pensa, né? Então, quando você tem essa personagem feminina, que aí depois serve de parâmetro para tantas outras, que assim, a maioria das protagonistas de heroínas de comédias românticas ou de livros contemporâneos que a gente gosta são aquelas que a gente queria ser, de certa forma, que elas apresentam qualidades que a gente às vezes acha que ou falta ou a gente não explora tanto, mas a gente já tem dentro da gente. Então, eu acho verdade. Porque a gente vê... desculpa, você ia falar então e eu já ia... Por quê? Não, pode falar. Já tô acostumada. A gente vai para as personagens que as pessoas, pelo menos os brasileiros, gostam menos, que é a Fanny Price, de Mansfield Park, e a Anne Elliot, de Persuasão, que são justamente aquelas que você fala assim, eu não queria ser essa heroína, é muito apagada, não sem graça. Muito paçoca, qualquer um passa por cima dela. Até aquele filme do Clube de Leitura de Jane Austen, quando eles estão discutindo os protagonistas, eles falam, então a Elizabeth Bennet ia ser a mais popular da escola. E a Fanny Price ia ser quem ninguém ia ser amigo dela. Mas é essa questão de a Elizabeth ela ter mais daquilo que a gente quer admirar para se espelhar. E a Fanny, apesar de ela ter muitas qualidades também dentro dessa timidez dela, porque ela é muito... Eu acho ela muito precavida, assim, principalmente naquele trâmite com o Harry Crawford, quando ela aceita o pedido de casamento dele, mas ela sente que uma coisa não tá certa, então ela volta atrás. Eu acho isso muito humano. A gente toma uma decisão, a gente tem a chance de se retrair, tá tudo bem. Ela não é porque ela é paçoca, não é porque ninguém passou por cima dela, é porque ela tá num contexto ali que é muito triste. Ela mora praticamente de favor na casa desses tios dela, então é muito compreensível porque que ela se sente menorizada ali, porque que ela é menor ali dentro daquela casa. Então não é uma questão de paçoca, é uma questão de medo, porque ela não tá numa situação de poder. Eu tô rindo que esse termo é bem novo pra mim, paçoca, todo mundo passa por cima. Bom, mas eu tenho que entrar em defesa da Fanny e da Anne Elliot, que elas, se a gente for colocar enquanto heroínas, elas são heroínas de fato, porque elas conseguem passar por cima de muitas coisas para chegar ao final feliz. A Elizabeth Bennet não, é só o impasse do Darcy quando chega,
Tá aquela tudo em coisa lá. favor dela. Ela é bonita, Não, o cara ela é super bem rico, relacionada. né? Super rico, mesmo que não tenha uma descrição muito detalhada dele, ele é o Darcy para nós aqui na contemporaneidade. É só falar Darcy, todo mundo já sabe o que é, né? E todo mundo quer um Sr. Darcy, sendo que eu particularmente acho o Sr. Knightley mil vezes. Eu também gosto muito do Knightley. O Knightley para mim tá em segundo lugar, mas o Darcy... Você prefere o Capitão Edward? O Darcy tá em quarto lugar. Não fala isso, senão vamos desligar a live. Blasfêmia. Mas é uma brincadeira saudável, mas assim, todos eles têm os seus prós e contras, mas eu não gosto de ir muito com a galera, assim, então eu deixo o Darcy para as outras. Eu também, quando o negócio fica muito modinha, eu já vou com o pé atrás. Quando é muito disputado, a gente deixa para quem tá com com mais fome. Eu ouvi isso outro dia. Pode ficar para você, eu tenho o melhor aqui para mim no cantinho. Agora tem as contradições, né? Do Wentworth, que passou anos fora, e lógico que ele teve companhia, né? Vamos convenhamos, né, gente? Eu só parei para pensar nisso assistindo as suas lives. Eu nunca tinha parado para pensar, gente, realmente, eu tô sendo muito ingênua aqui de pensar que, nossa, ele esperou a Anne. Olha, tem alguém dizendo aí que só depois de assistir Emma 2020 e reler, que ela tá muito Knightley no coração. Assista a adaptação com a Romola Garai de 2009. A minha favorita. É o perfeito. É perfeito. Mas eu tô dando muito palpite na sua fala da construção dos personagens. Mas eu acho... Quem falou aqui? Ela é... Bella Gantordi. Eu concordo com você na adaptação de Emma 2020, porque eu acho que a diretora ela foi muito feliz, porque dentro de todas as adaptações que já foram feitas de Jane Austen, mesmo de Emma, porque já foram várias, essa foi a mais satírica. Porque às vezes a gente esquece que a Jane ela também é uma escritora de sátira. A crítica social que ela faz dentro dos livros dela é muito satírica. Então, a Autumn the Wild, não sei se é o The Wild, mas é a Autumn. Eu sei que o nome dela é Autumn. Quando ela fez aquele universo super colorido, mas ao mesmo tempo muito, muito comédia, muito satírico, eu acho que foi uma escolha maravilhosa, foi uma escolha muito feliz que ela fez, porque eu acho que dentro de tudo o que uma adaptação podia fazer visualmente para a história, era o que a Jane queria que fosse feito. Focar talvez um pouco menos no romance e mais no contexto todo. Porque o romance ele é só um plano de fundo, talvez uma excusa que ela achou para falar sobre os problemas que a incomodavam dentro da sociedade na qual ela estava inserida. Então, assim, Emma 2020, assistam, recomendo. Alguém falou aí do Johnny Lee Miller, ele também faz o Sherlock moderno nos Estados Unidos, né? Mas o Johnny Lee Miller, ele é um dos poucos atores ingleses que aparecem em 3 adaptações da Jane Austen. Ele fez o irmão da Fanny Price em 1983 e depois ele fez o Edmund Bertrand de Palácio das Ilusões, de Mansfield Park, de 99, e depois o George Knightley, de 2009. Então, ele tá ali marcando, né, presença direto. O cotado, mais mocinho pra Jane Austen. Apesar de, né, eu fico pensando agora, fiquei decepcionado com o meu pensamento, mas eu vou compartilhar. Qual será personagem que ele vai fazer idoso, assim, né? Quando ele estiver mais velho, aí numa adaptação de Jane Austen, será que ele vai ser o pai da Emma? Será que ele vai ser... Oh, né, gente? Não tem como saber. O Sr. Bennet? O Sr. Bennet. Então onde a gente estava? Eu até me perdi aqui. Das personagens. E daqui a pouco eu tenho que te dar um cortezinho. Pra deixar você falar. Mas então eu acho que é isso, é essa construção que a Jane fez dentro de todas as personagens femininas dela que tornou elas tão humanas e não tão aqueles troféus inatingíveis das escolas literárias. Quando eu falo mais focando aqui no Brasil, que são as que a gente mais estuda no período de escola,
mas servindo de parâmetro para o que vem agora, porque muitas vezes as comédias românticas que hoje funcionam, na minha opinião, gente, eu não estou tentando doutrinar ninguém aqui, na minha opinião, são aquelas que você tem uma personagem não tão caricata, mas aquela pessoa que, eu podia ser ela. Eu podia estar nessa situação que ela tá, pela qual ela tá passando. Às vezes uma caricatura é boa porque é uma comédia romântica, então você tem que fazer rir também. Mas o que, dentro de uma minissérie, do cinema, o que mais compele uma pessoa, aquela mídia, é você tornar ela o mais humano possível. Então, a escrita, ela é responsável por isso. Então, quando você sabe escrever bem uma mulher, quando você tem uma mulher escrevendo uma mulher, ou então, por favor, Hollywood, pare de fazer homens, deixem as mulheres escreverem suas histórias. É quando você tem a oportunidade de realmente enxergar ali naquele mundo o seu reflexo, as suas perfeições, as suas imperfeições, tudo mais. Então a gente tem os pontos. A Elizabeth Bennet, que é aquela pessoa que a gente queria ser, que você tem aquilo que você queria aprimorar, e a Fanny Price, que às vezes é você, mas você acha que não tá bom, mas você vale muito. Você já está muito bem. A gente tem que parar de querer se comparar com essas personagens femininas e reconhecer também que não é só porque aquela pessoa parece ser a bambambam, a mais incrível de todas, não quer dizer que aquelas que são mais tímidas ou mais pragmáticas, mais pé no chão, até como uma Charlotte Lucas da vida, porque eu não sei, tem o seu valor também. Tanto é que a Jane escreveu sobre elas. Se a Jane escreveu sobre elas, é porque elas não devem ser deixadas de lado. Elas estão ali também. Ô, gente, só uma pergunta que não quer calar. Como que você tá fazendo a live comigo e a Cecília tá comentando? Ela tá logada também? Eu acho que ela tá logada na conta dela. Não sabia que era possível. Olha, vivendo e aprendendo. Alguém disse aí, acho que foi a Adna, que tem o Blake Hudson, que ele fez o Mr. Elton em 2009, no EMA de 2009, e ele fez o Edmund Bertrand de 99, do Palácio das Ilusões. Ele também é um fofo, esse ator. E ele é casado com a atriz, que eu esqueci o nome agora, mas ela fez a Eleanor Dashwood de 2007, da série. Sei quem que São casados. Olha que curioso. Edmund Bertrand casado com a Eleanor. Ele é pastor também, tudo é possível. Muito bom. Alguém está dizendo aí que gosta da Charlotte Lucas. E você falou um ponto que eu achei interessante. Tem uma brincadeira assim que o pessoal fala assim: eu queria saber o que foi em vidas passadas. Será que eu fui Cleópatra? Será que eu fui Maria Antonieta? Né? Gente, a vida é construída de pessoas comuns, né? Só deu para existir uma Cleópatra e não foi você que encarnou aquele personagem. I'm so sorry. Então, os personagens comuns são os que constroem também o dia a dia, né? Então, não vamos levar só... Não é porque a história resolveu recortar e contar a história só sobre aquelas pessoas que a gente tem que esquecer quem estava no fundo, porque as pessoas que estão no fundo são aquelas que sobreviveram para contar a história, né? E também a gente tem que levar em consideração, como a própria Jane Austen diz em Persuasão, que quem tinha o domínio da pena eram os homens. Então, eles falavam exatamente o que eles queriam, né? Sim. Então, o recorte, quem dá é a gente, como nós estamos fazendo esse recorte hoje das personagens da Jane Austen. Mas, assim, a gente não tinha esse direito de fala aí, né? Papel era caro, você podia começar a escrever aleatoriamente, mas como é que você ia imprimir? Como é que você, né? Você tinha que ser aceito por uma editora. Então, estamos aí fazendo não modinha de live, mas marcando o território mesmo digital, falando, né? Digitalmente falando. Sim, até como hoje essas mídias digitais, elas são um privilégio, porque não é todo mundo que tinha acesso. Naquela época também era um privilégio, o papel, a tinta, a pena.
Então você vê uma divisão, a oportunidade de contar uma história também pode ser vista como um privilégio de Com classe. certeza. Antigamente você tinha aristocracia fazendo seus variáveis textos, alguns moralistas, outros apenas para divertir, mas tinha um investimento, um dinheiro envolvido ali. Hoje também tem. Se eu não tô com esse celular aqui, como é que eu vou falar com você? Uhum. Inclusive, tem essa questão que você falou antes da nossa live. Os meus vizinhos ali, os cachorrinhos estavam no inferno. Aí eu tô assim, meu Deus, eu entendo perfeitamente essas crianças e esses professores que estão gravando aula e assistindo aula em meio a um tanto de coisa acontecendo. Porque como é que eu ia gravar? Mas felizmente, acho que o dono chegou e eles ficaram calminhos. Parece que vai chegando um momento que eles vão ficando cansados de esperar o dono chegar. Acho que é por aí. Agora, eu queria saber se você tem algo a acrescentar para a gente agora depois chamar a Cecília, mas aí eu vou começar outra live para ela não ficar prejudicada no tempo. Não, eu acho que eu só queria acrescentar aquilo que você falou lá no começo, aquela questão da liberdade sexual e tudo mais. E quando a gente teve Orgulho e Paixão aqui no Brasil, e a novela teve que passar por uma reclassificação da classificação indicativa, por causa das cenas entre os personagens dos casais, porque começou a ficar muito steamy pro horário das 6. Eu acho que assim, eu não lembro, mas eu acho que na época teve muita gente criticando, porque, mas na época de Jane Austen não era assim, não era todo mundo se era cegonha. assim. Chegava por cegonha as crianças, sabe? A gente via que existia esse outro lado, esse lado B, que Jane Austen nem tocava muito, mas existia a protegida do Coronel Brandon, a própria Marianne, se ela tivesse derrapado mais um tiquinho na lama, o nome delas ia ficar marcado. Não, e eu já vi até uma discussão de que assim, será que não derrapou? E a Jane meio que só deixou ali, mas será que Marianne Dashwood não pulou aquela cerquinha que meio que fica, será que foi ou não foi? E aí, né? Como é que a gente então, vai saber? Né? E aí, moralistas, a cadê Lídia, o dedo de vocês? A Cecília tá dizendo, e a Lídia? A Lídia, gente! A Lídia eu tenho um pouquinho de sim. Quando eu li Orgulho e Preconceito a primeira vez, a Lídia era uma personagem que me causava um certo distanciamento, porque eu julgava muito. Eu fui essa pessoa extremamente católica, moralista. Tô dessas, né? Que horror, que horror. Mas aí hoje eu paro e penso que assim, coitada, porque ela vai entrar numa linha repetindo assim, eu penso a história dos pais dela, que é um casamento que você não tem amor, você não tem respeito, você só tem duas pessoas se tolerando ali. Eu acho que ninguém merece passar por isso, nem a Lídia, porque ela era mais afoita, ela era mais aberta do que as irmãs. Isso não é motivo para você sentir vergonha de nada, é a sua personalidade. Então, assim, eu acho que também tem muito slut shaming com a Lídia, mas infelizmente, mas assim, vamos parar para repensar um pouco isso. Olha, para existirem rapazes como Wickham, outras moças foram enganadas. A Lídia não foi a primeira. Né? Não foi a primeira nem a última. E por que é tão fácil criticá-la, mas ninguém critica tanto o Wickham? Por que em Abadia de Northanger, o Henry Tune, conversando com a Catherine, ele tenta culpar mais a Isabela do que tenta culpar a atitude do irmão, porque o irmão é normal fazer isso, mas a Isabela devia saber. A Isabela devia saber. Então... E indo numa história bem lá atrás, ontem eu comecei a assistir, mas não dei conta na Amazon Prime, Mary Magdalene, Maria Madalena, aí... Só um minutinho, Adriana, estão me gritando aqui. Tá bom. Eu comecei a assistir esse filme no Amazon Prime, e aí... Ok. E aí mostra ela querendo ela entrar no grupo de Jesus Cristo. E as pessoas falam assim, mas você vai ficar no meio daquele tanto de homem e tal. Eu não sei qual que é a história que transformou essa mulher em prostituta, ou né, se ela era prostituta, e só o fato dela andar com os homens já transformou ela em prostituta. Mas essa versão do cinema, não a versão da Bíblia, eu não consegui assistir tudo que eu acabei dormindo. Mas percebe?
Ah, tá. Tranca a porta. Tô mandando você trancar a porta. Mas aí depois você mostra pra sua mãe que você tava fazendo uma live e tá tudo bem, não tem Falei, não problema. é porque eu tô conversando alto aqui com você e ela tá achando que eu tô doida conversando sozinha. Ô, dó! Olha, mais um dos efeitos, né, da quarentena. A outra tá conversando sozinha, doida. Mas é comum, né? Com a minha filha acontece o contrário. Ela não bate na porta, ela não entra na porta, ela entra na live. Aí eu já sei. Se ela entra mais de uma vez, já sei que tá precisando de alguma coisa. Aí, ou porque às vezes a live passa do tempo, né? Aí ela entra na live pra meio que dar um recado, assim. Não, Sabe? quando eu tô gravando o podcast, eu tenho que colocar uma plaquinha no meu quarto, porque o microfone, ele capta o som, né? Então, se ela fica gritando, Entendi. Carolina, vai ficar aparecendo no fundo do podcast. Essa foi boa. Você queria acrescentar alguma coisa pra gente encerrar e continuar com a Cecília? Não, acho que a gente já pode passar pra Cecília.